Em homenagem ao 20 de setembro, o Museu do Inter selecionou 20 curiosidades sobre o primeiro time a reinar no Rio Grande do Sul, o Rolo Compressor. Equipe pioneira sob diversos aspectos, revolucionou o futebol do sul do Brasil e deu poder de representatividade ao povo gaúcho, transformando o Inter em clube do povo. Um dos primeiros times profissionais do país. Muito se fala sobre o sucesso do Rolo Compressor, mas ao que isso se deve? Infelizmente, muitos dos times de primeira metade do século passado ainda pregavam o amadorismo e tinham como resultado a segregação entre equipes. Contudo, o Inter já projetava uma equipe profissional. Isso facilitou para que os melhores viessem para cá, pois além de pagar salários aos atletas, não existiam restrições quanto à cor da pele ou classe social. Portanto, bastava ser um bom jogador para vestir o vermelho e branco. O ano de 1939 foi um divisor de águas. Em 24 de outubro, ingressou em nosso ataque Osmar Fortes Barcelos, o Tesourinha. Ele, junto com Carlitos e Rui, formou um trio histórico que esteve junto por 7 anos no Rolo Compressor. Em 1940, após 3 anos sem participar, o Inter voltava ao Campeonato Gaúcho, que passava a contar com times profissionais. Na final entre o campeão da capital e o do interior, batemos o Grêmio Bagé com 2 vitórias e absoluta autoridade. A equipe treinada pelo antigo velocista Volny das Missões, Bocorni, apresentou em 1941 um futebol muito superior aos adversários. O técnico entusiasta do preparo físico e estudioso das táticas de futebol montou uma verdadeira seleção, cobrando um desempenho físico exemplar de seus comandados. O resultado dessa potência se viu na final, quando aplicamos 2 goleadas contra o Rio Grande, 9-2 no primeiro jogo e 6-2 no segundo. Em 1942, o Inter se tornou o primeiro time tricampeão do estado. Foi nesse ano também que a clássica formação do Rolo Compressor foi vista desfilando nos campos gaúchos. Eram eles Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila e Abigail, Tesourinha, Russinho, Vilauba, Rui e Carlitos. Em 1942, além do recorde do tricampeonato, o Rolo Compressor estabeleceu o recorde de gols em uma temporada. Ao todo, foram 108 naquele ano, algo inalcançado em todo o Brasil naquela época. Além disso, o título veio de forma invicta. Muito se fala do ataque avassalador do Rolo, mas como diz a famosa frase, um grande time começa por um grande goleiro. Ivo Vinck defendeu o Inter por 9 anos, de 1941 a 1950. Foi 7 vezes campeão gaúcho e tido como um dos melhores goleiros gaúchos de todos os tempos. Os grandes feitos do Rolo Compressor em campeonatos estaduais já são conhecidos, mas não foi apenas ali que nossos astros brilharam. No dia 30 de setembro de 1945, ultrapassamos nosso rival em vitórias em clássicos grenais. E desde então o Clube do Povo mantém essa supremacia. Nunca antes no Rio Grande do Sul foram avistada uma superioridade como aquela. A equipe conseguiu feitos inéditos a partir do tricampeonato de 1942. Mas não parou por aí. Em 1945, conquistamos o Hexa, a primeira e maior sequência de títulos estaduais. Hoje, a maior sequência também pertence ao Inter e foi estabelecida entre os anos de 1969 e 1976, com o octacampeonato.
A clássica marchinha de carnaval, por um período, foi tida como um hino para os colorados. Ela se inspirava já na famosa música de Felisberto Martins, com o mesmo título de Papai é o Maior. Aos poucos, ela foi sendo utilizada e modificada pela torcida colorada. Uma das suas versões faz alusão ao hexacampeonato de 1940 a 1945, com a frase Papai é o maior, 6 vezes sem rival. O Tesourinha é um dos grandes símbolos do rolo compressor, tanto que sua chegada e saída servem para demarcar o início e o fim da gloriosa equipe. Entretanto, ele conseguiu, com sua técnica e habilidade, ir além das barreiras do Rio Grande do Sul, quando em 1948 foi eleito o melhor jogador do Brasil, no prêmio Melhoral dos Craques, vinculado à Rádio Tupi, com 3.888.440 votos. Muito se pergunta sobre a numeração do rolo compressor, mas a verdade é que números em camisas de futebol só foram ser utilizadas a partir da Copa do Mundo de 1950. Outro detalhe no uniforme do rolo é o escudo colorado, que na época tinha suas cores invertidas. O fundo era branco e as letras entrelaçadas eram vermelhas. E foi assim até a década de 1960. Em 1945, com o inédito hexacampeonato, os jogadores do Inter receberam um certificado que dava aos nossos atletas o título de doutores em futebol. O documento foi uma das contribuições de um dos mais célebres torcedores do Internacional, o Vicente Hall. Além de todas suas contribuições, Hall ainda era um magnífico criador de símbolos, através de seus desenhos enviados aos jornais. O time dos anos 1940 ficou conhecido como rolo compressor, como na charge e na imagem que vocês viram a seguir adiante. Alberto Zolim Filho, o Carlitos, era o implacável goleador, com recordes até hoje inalcançados. Foram 485 gols em 384 jogos, marca do clube. O maior artilheiro colorado de todos os tempos e o maior goleador de clássicos grenais, 42 gols em 62 jogos. Um dos grandes hermanos a vestir a camiseta colorada fez sucesso ao lado de Carlitos e Tesourinha. Villalba, até hoje, ele é o estrangeiro com mais gols pelo clube. Foram 153 anotados no total e o posto de segundo maior artilheiro de clássicos grenais, 21. Com a grande variação de etnia e classe social dentro do elenco do rolo compressor, as pessoas de diferentes comunidades se viam representadas no Inter. Com isso, nossa torcida ganhou a particularidade de não ter particularidades. Era do povo para o povo. Com a proximidade das diversas comunidades do Rio Grande do Sul, a torcida colorada começou a sofrer dos mais diversos preconceitos, dos times que ainda eram fechados a grupos específicos. Com isso, as representações em charges de jornais começaram a vincular a imagem do Inter com a figura de um menino negro de vestes humildes. Além disso, preconceituosos atrelavam as vitórias do Inter a magias e mandingas. Com o passar dos anos, ambas representações foram unidas e surgiu o menino negro e mágico como nosso representante, o Saci. Para construir um estádio sobre as águas, foi necessário o apoio da nossa torcida. A campanha do tijolo de 1967 contou com a ajuda e divulgações dos nossos ídolos dos anos 40 e 50. Os principais a promoverem a campanha foram Tesourinha e Carlitos. O último remanescente, João Crescêncio, faleceu em 2021, aos 102 anos. Assim, todos os astros brilham eternamente na memória. Um elenco único que mudou a realidade do nosso futebol. Gaúchos, compressores, doutores e do povo, mas acima de tudo, colorados.